Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. Como é possível uma pessoa entrar em um bar e nunca mais sair? Pois é exatamente isso que aconteceu com o Brian, então o caso de hoje é muito misterioso. Mas antes da gente começar, peço a ajuda de vocês para deixar o like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Brian Schaefer era o mais velho de dois irmãos, era considerado um bom filho, atencioso, amoroso, carinhoso e estudioso. Ele se formou em microbiologia e depois começou a estudar medicina na Universidade Estadual de Ohio. Ele estava no segundo ano da universidade no início de março de 2006, quando a sua mãe faleceu de um tipo raro de câncer nos ossos. E apesar dele parecer que estava lidando bem com a sua perda, a morte da mãe foi um golpe muito duro para ele. E Brian estava há mais ou menos uns 8 meses namorando uma colega chamada Alex Wagner, e familiares e amigos acreditavam que ele estava planejando pedir a Alex em casamento na viagem para Miami que eles fariam em alguns dias. No dia 31 de março de 2006, era uma sexta-feira, as aulas foram encerradas para dar início ao Spring Break, que é basicamente, gente, as férias escolares e universitárias americanas, na tradução é férias de primavera. E Brian e seu pai, Randy Schaefer, comemoraram saindo para jantar no início da noite. E por volta das 9h30 da noite, o Brian encontrou um amigo chamado William Clint Florence em um bar chamado Angli-Tuna Saloon, e 1 hora depois ele ligou para sua namorada e disse que a amava muito e estava ansioso pela viagem para Miami, que seria 3 dias depois. O Brian e seu amigo William começaram uma maratona visitando todos os bares do campus. A cada parada eles tomavam um shot. E depois da meia-noite, os dois encontraram uma amiga de William chamada Mary Reed, e ela deu uma carona para eles de volta ao bar, o Angli-Tuna Saloon, e se juntou aos dois para uma última rodada. Quando os três entraram no bar, o Brian ele se separou dos dois porque ele foi se divertir sozinho, foi passear. Mas quando deu umas 2 da manhã, o William e a Mary tentaram procurar por ele, ligaram até no celular do Brian, mas nada dele atender. Então eles chegaram na conclusão que o Brian saiu sem avisar, então, ou seja, ele tinha voltado para casa. E, gente, essa parte eu achei um pouco esquisito, porque se fosse um amigo meu, eu teria ligado várias e várias vezes, eu teria ido na casa da pessoa para ver se realmente a pessoa estava bem, eu não teria deixado para lá, não. Na segunda-feira de manhã, ele não apareceu no aeroporto para viajar para Miami, então a sua namorada percebeu que algo estava muito errado e foi à polícia reportar o desaparecimento. Vamos para a parte das investigações, porque a polícia começou as buscas pelo bar, aonde ele foi visto pela última vez. E como a área tinha altos índices de criminalidade, o bar tinha instalado câmeras de segurança. A polícia olhou os vídeos da câmera da porta de entrada do bar e as imagens mostravam Brian, William e a Mary subindo as escadas rolantes de frente para a porta e entrando no bar às 1h15 da manhã. O Brian é visto novamente às 1h55 da manhã conversando com 2 mulheres e se despedindo delas e depois entrando novamente. A câmera não mostra o Brian saindo do bar depois. Ele reentrando no bar às 1h55 da manhã foi a última vez que ele foi visto. E os investigadores imaginaram que ele poderia ter trocado de roupa, colocado talvez um chapéu e ficado de cabeça baixa escondendo o rosto da câmera. Mas a polícia fez uma contagem de todo mundo que entrou no bar e de todo mundo que saiu, e todos saíram exceto Brian. Foi considerado também que ele poderia ter saído por alguma outra porta, mas a única outra saída, gente, era uma porta de serviço no qual as pessoas não tinham acesso e dava em uma construção. Os policiais acreditavam que era muito difícil caminhar sóbrio, quanto mais bêbado como o Brian estava naquela noite. E os policiais solicitaram as imagens das câmeras de segurança de outros bares e lojas da região para ver se encontrava alguma explicação para como o Brian poderia ter saído do bar, mas nenhuma filmagem de nenhuma câmera da região mostrava ele.
A busca por ele se estendeu por todo o campus, policiais trouxeram cães farejadores, inspecionaram as ruas e lixeiras da região, foram de porta em porta perguntando se alguém tinha visto ele e espalharam cartazes com fotos. Até o sistema de esgoto da cidade foi investigado, só que eles não encontraram nada. No apartamento dele, nada parecia ter sido revirado ou roubado e o carro dele também estava estacionado do lado de fora. Depois de procurarem por quilômetros de distância e em todas as direções possíveis, os investigadores começaram a considerar outras possibilidades. Como a mãe de Brian tinha falecido há mais ou menos um mês, eles acreditaram que ele desapareceu por vontade própria, porque ele queria ficar sozinho, queria viver o luto dele em paz. Todos que viram Brian naquela noite, incluindo seu pai, foram chamados para testemunhar e fazer teste do polígrafo. Meredith e Randy passaram nos testes, assim como outras pessoas que tiveram contato com ele. O seu amigo William se recusou a fazer o teste. As duas mulheres vistas na filmagem conversando com Brian foram identificadas e nunca foi pedido a elas que fizessem o teste de polígrafo. A Alex continuou ligando para o celular de Brian toda noite por meses após o desaparecimento e sempre caía diretamente na caixa postal. Mas uma noite, em setembro de 2006, o telefone chamou 3 vezes. Mas a companhia telefônica disse que provavelmente foi uma falha do sistema. Será mesmo? No desenrolar do caso, a polícia recebeu muitas pistas, mas nenhuma chegou a alguma conclusão. Foram investigados possíveis avistamentos de Brian no Michigan, no Texas e também na Suécia. O Randy, o pai dele, que tinha perdido a esposa recentemente, continuou as buscas por seu filho por conta própria e contratou um detetive particular. Um vidente consultado pelo Randy disse que o corpo de Brian estava na água, próximo a um pier ou uma ponte. Ele, junto com o irmão de Brian e um grupo de voluntários, passaram muito tempo fazendo buscas nas margens do rio Walenshandy, que flui pela cidade de Columbus, mas nada foi encontrado. Em setembro de 2008, Randy faleceu quando uma árvore caiu e acertou fatalmente em seu quintal. O seu obituário foi postado online junto com um livro de condolências. Uma das assinaturas no livro, gente, dizia, abre aspas, para papai, com amor, Brian. Isso sugeriu que o Brian foi embora para começar uma nova vida em outro lugar. Após as investigações, foi concluído que essa mensagem foi postada por um computador público em um condado próximo e que provavelmente foi uma piada de mau gosto. Vamos agora para as teorias do caso, porque existem muitas teorias a respeito do desaparecimento do Brian. E a primeira teoria é de que ele saiu do bar sem ser notado nem pelas câmeras de segurança e aconteceu algum acidente ou então ele foi vítima de algum crime com ocultação de cadáver enquanto ele estava indo para sua casa. O William disse em seu depoimento que viu Brian conversando com a banda enquanto eles guardavam seus equipamentos. O bar estava fechando e talvez os funcionários tenham fechado a porta principal quando pensaram que todos os clientes já tinham saído e sem perceber que Brian ainda estava lá dentro. Ele pode ter saído com a banda ou funcionários do bar pela porta de serviço e foi caminhando para casa sozinho quando encontrou o possível criminoso. E a segunda teoria, gente, é de que o caso de Brian é associado com a teoria do Smiley Face Killer, que seria a teoria do assassino da carinha feliz. Porque os corpos de jovens universitários brancos do sexo masculino foram encontrados afogados em rios ou lagos após uma noite de bebedeira. Então essas vítimas foram encontradas em 11 estados diferentes e a maioria no meio oeste, especialmente Minnesota e Wisconsin. Acreditam que esses homens não se afogaram por acidente e sim que foram afogados por um ou vários serial killers que deixavam sua marca em formato de uma carinha sorridente em uma pichação próxima ao corpo, como uma pedra, árvore ou até no chão. E essa teoria é desacreditada por vários policiais e agências de investigação, porque as mortes aconteceram em lugares muito diferentes e também porque o símbolo de carinha feliz é algo muito comum. Houve muita pesquisa e investigação envolvida nessa teoria, mas nunca teve nenhuma evidência que pudesse comprovar tudo isso. E também não é possível que o Brian esteja nessa categoria, porque o corpo dele nunca foi encontrado. E a terceira teoria, gente, é que o Brian saiu pela saída de emergência e acabou indo parar na construção que tinha do lado, e com isso acabou caindo em um buraco e faleceu. E logo em seguida veio alguém e teria coberto de cimento esse buraco.
E isso, gente, é até possível que, estando muito bêbado, o Brian possa ter pensado que seria mais rápido ir para casa passando pela construção. Mas se ele tivesse realmente caído num buraco, os operários teriam encontrado o corpo antes de começar a jogar o cimento lá dentro. E a quarta teoria é de que o Brian morreu acidentalmente dentro do bar, e os funcionários preocupados com possíveis processos e investigações removeu o corpo do local escondido pela saída de emergência e se livraram do cadáver. E essa teoria, gente, é apoiada pelo fato do Brian nunca ter sido visto nas imagens da câmera saindo do bar, presumindo então que os funcionários saíram pela saída de empregados e essa saída não tinha câmeras, então seria possível sair carregando um corpo por lá. O problema dessa teoria é que um grupo de pessoas não conseguiria guardar um segredo desses. Quantos empregados estavam fechando o bar naquela noite? Se algo assim acontecesse, uma das pessoas não aguentaria e teria comentado algo com algum conhecido ou até mesmo ido à polícia para falar o que aconteceu. E a última teoria é de que o Brian desapareceu de propósito para começar uma nova vida em algum outro lugar e investigadores nunca encontraram nenhuma sugestão de crime durante as investigações. Também nunca houve nenhuma atividade no celular de Brian e nenhuma movimentação nas contas bancárias e cartões de crédito após ou no dia do seu desaparecimento. E se alguém quisesse começar uma vida nova, gente, teria pelo menos precisado de dinheiro para isso. E levando em consideração a sua ligação para a namorada e os planos de pedir ela em casamento, ele parecia estar investido no relacionamento. Então seria preciso um motivo forte e muito repentino para ele ter simplesmente ido embora e nunca mais dado notícias, não é mesmo? Em abril de 2018, o bar Angli Tuna Saloon fechou após 14 anos de existência e os detetives continuam pensativos por esse caso. Deveria sim ter uma resposta muito óbvia e bem simples para esse desaparecimento, vocês não concordam comigo? Porque como uma pessoa pode estar em um lugar, em um momento, e no outro sumir sem deixar vestígios? É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Brian e se realmente é um caso muito misterioso. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!